Boa noite, pessoal! Estamos aí para mais uma super live e a live de hoje é uma daquelas mais importantes. Na verdade, todas as lives são muito importantes, mas a de hoje é aquela situação em que você pode enfrentar dentro da sua casa um assunto muito criterioso quando acontece com a família da gente. Enquanto é na família dos outros, está tudo certo, mas quando é na família da gente, a gente se preocupa bem mais, né? Muito bem, então hoje o assunto é acidentes domésticos, como preveni-los, como tratá-los de uma forma rápida, sem muita intervenção, mas sim uma forma que ajuda aí você, ajuda seu familiar, seu pai, sua mãe, seu filho ou sua filha a aliviar a dor desse ente querido aí, diminuindo então a dor, diminuindo os traumas pós-trauma, ou seja, as lesões pós-trauma após a situação aí indesejada em uma situação de acidente doméstico. Pois bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou socorrista profissional, trabalho no SAMU aqui no sudoeste do Paraná. Sou instrutor também dentro do SAMU e componho o quadro de instrutores da equipe pedagógica aqui do Grupo Estuda Mais Brasil. E hoje estamos aí para a nossa super live, a live de acidentes domésticos. Muito bem. Pessoal, como sempre, como em todas as nossas lives, no final a gente vai falar uma senha aqui para vocês. Quem aguentar até o final vai receber a senha e vai ter acesso ao PDF exclusivo aqui da nossa live. Vai estar relatado lá tudo bonitinho em PDF para você fazer download e ter aí no seu material de estudo, você que quer se tornar um socorrista, você que vibra, você que arrepia quando vê a ambulância do SAMU, dos bombeiros, enfim, passar aí com a sirene ligada, tá? Vamos lá então. Vai o seguinte, pessoal. Hoje vocês têm que mandar as perguntas, tá? Cada assunto que eu vou falar aqui, na sequência eu vou perguntar se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu já vou responder para vocês e na sequência eu vou entrar em outro assunto, tá? A live é bacana, show de bola. A gente vai tratar sobre vários assuntos, mas obviamente que os mais acontecem, aquilo que mais acontece em um atendimento, ou seja, em um procedimento aí dentro da sua residência. Quando eu falo para vocês, então, que é uma situação dentro da residência, pode ser sua casa de alvenaria, sua casa de madeira, sua casa de praia, enfim, dentro do seu apartamento, tudo o que pode acontecer no nosso dia a dia. A gente que trabalha aí, a pessoa que vai lá cortar uma carne para fritar, aquela coisa, tudo pode se cortar. A pessoa que está lá lidando com as panelas pode se queimar, cair, enfim, pode ter contato com um animal peçonhento e levar uma picada. E tudo isso causa dor e sofrimento. E a gente vai estar passando para vocês aqui, nessa super live, algumas situações, algumas dicas que são realmente importantes, que realmente fazem a diferença nessas situações para que vocês consigam lidar então com essa situação, diminuindo a dor, diminuindo o sofrimento daquele parente, daquele amigo, aquele filho, o pai ou mãe, enfim, seus familiares, ou até mesmo na situação em que você se encontra, talvez seja você mesmo que sofra uma queimadura aí, mexendo com a panela ou fazendo algum procedimento dentro da sua casa, e aí você vai saber o que fazer e o que não fazer. A gente vai falar quando a situação é grave, quando não é grave, quando deve acionar o SAMU 92, quando não há necessidade de acionar o SAMU, que o tratamento pode ser feito em casa, ou até mesmo um tratamento fármaco, direto com a farmácia, ir lá comprar um remedinho, resolve. Beleza, também a gente vai falar sobre isso. Então, fique ligado na nossa super live, fique atento, se você aguentar até o final, você vai ter acesso ao nosso material exclusivo, o PDF da live de hoje, mas eu só vou falar a senha no final, não adianta sapatear agora, a senha vai vir só no final. E vamos começar o nosso primeiro quesito. Então, o nosso primeiro quesito hoje é um dos mais frequentes no dia a dia, que eu vejo acontecer muito, tá? É um dos mais frequentes no dia a dia que a gente vê por aí dentro das residências e com os familiares, com os entes queridos da gente, né? Então, o primeiro assunto é queimadura, pessoal. Queimadura acontece muito, está manipulando um objeto quente, ferro, até mesmo secador, já vi queimadura com secador de cabelo, chapinha, mulherada que manipula chapinha aí para passar no cabelo, panela, quem trabalha, quem faz almoço, quem faz janta, enfim, tudo isso, tudo que gera uma queimadura
então dentro da sua casa. Hoje a gente vai tratar aqui da queimadura em si. Pessoal, tudo que gera calor pode causar uma queimadura, até mesmo um choque elétrico? Sim, mas depois a gente vai tratar do choque elétrico em outra situação. Mas se o choque causou uma queimadura, é mais grave, a gente vai acionar SAMU 92 e vai levar essa vítima para o hospital. Não é uma situação que a gente vai tratar em casa, beleza? Então, queimaduras, elas se classificam em 4 graus, primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Eu vou dar uma palhinha rápida de como que é cada um deles e vou, na sequência, eu vou explicar para vocês o que fazer quando o tratamento é em casa e quando é no hospital. Então, queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que só fica uma vermelhidão na pele, tá? Queimadura dos um pouco tempo, um tempo aí maior exposto ao sol, alguma situação assim, sem protetor solar. Enfim, talvez com o bafo da panela, você não está manipulando a panela, dá aquela queimadura e fica a pele só vermelha e arde bastante. Queimadura de primeiro grau, não há necessidade, então veja bem, não há necessidade de tratamento hospitalar, ou seja, intra-hospitalar, de acionar o SAMU, se for em uma pequena quantidade. Se for em uma grande quantidade do corpo, é necessário sim tratar no hospital. Pequena quantidade não tem necessidade, tá? Mas dói, a gente sabe que dói. E a gente vai tratar, então, como? Bem simples, pessoal. Coloca embaixo da água corrente, não é água gelada, tá? Água corrente, água da torneira, e deixa por 15 minutos. De 10 a 15 minutos vai aliviar a dor, tá? Vai sarar sozinho, o teu corpo se encarrega, teu organismo se encarrega de tratar aquela queimadura. E colocar embaixo da água, você vai acabar com a dor, vai fazer um trabalho de resfriamento, que o que está doendo é o calor, então você vai resfriar e vai acabar com a dor. Na sequência, então, temos a queimadura de segundo grau, que é quando faz bolhas, tá? Quando faz bolhas, mesma situação da queimadura de primeiro grau. Se for uma extensão maior do corpo, deve sim procurar o hospital ou ligar o SAMU 92. Caso seja em uma pequena quantidade, aí 10, 15 centímetros na pele, no braço, na perna, enfim, desde que não seja nos olhos, obviamente, enfim, pequena queimadura, manipulando uma panela, manipulando alguma coisa quente, e aí teve uma queimadura de segundo grau. Queimadura de segundo grau se identifica por bolhas, tá? Mesma situação da primeira, só vai levar ao hospital se for em uma grande quantidade do corpo, senão não tem necessidade, obviamente que se quiser tudo bem, mas não tem necessidade, você pode tratar em casa. Mesma situação da primeira também, você só vai resfriar, colocar água fria, colocar embaixo da torneira com água corrente por de 10 a 15 minutos, resolve, não tem necessidade de levar para o hospital. Obviamente que você pode ir na farmácia comprar depois qualquer medicamento, aí, pomada, para cicatrização, para não ficar a cicatriz na pele. Beleza, é estético, deve fazer isso? Sim, deve fazer isso. Mas não tem necessidade de comprar medicação, então, para tratar essa queimadura. Uma vez ela resfriada, não estoure as bolhas, nunca se estoura as bolhas. A bolha é uma espécie de proteção que o corpo cria para aquela parte queimada. Então não tem necessidade de estourar as bolhas, não deve ser estouradas essas bolhas. Mas, obviamente, que você deve sim cuidar, dê um pouquinho mais de atenção. Caso volte a doer, coloque embaixo da água de novo, coloque embaixo da torneira de novo, deixa a água corrente escorrer em cima ali para acalmar essa dor. Beleza? Na sequência, nós temos queimaduras de terceiro e quarto grau. Quando for queimadura de terceiro ou quarto grau, sim, você deve tratar no hospital, sim. É outra situação. Como que você vai identificar uma queimadura de terceiro ou quarto grau? De terceiro grau, a queimadura de terceiro grau, a pele fica toda branca, tá? Ela queima toda a pele. Na parte que tiver terceiro grau, ela fica toda branca e como ela queima o sistema nervoso, ela não dói, tá? Então queima toda a pele, queima inclusive o músculo, pele, músculo, todo o sistema nervoso e aí não sente dor. A vítima não sente dor naquela parte onde está com terceiro grau, onde a pele fica branca, ela fica toda branca mesmo. Nas bordas tem queimadura de primeiro e segundo grau. Tá? Nas bordas tem primeiro e segundo grau e essa de primeiro e segundo grau ela vai arder. Então colocar embaixo da torneira ainda é viável? Ainda é viável para acalmar a dor do primeiro e do segundo grau que está na borda. Tá? Na parte que está terceiro grau não vai estar doendo. Então por ser de terceiro grau você deve sim ir ao hospital, vai precisar de tratamento intra-hospitalar. Queimadura de quarto grau é quando queima toda a pele, inclusive o osso. Tá? Queima todo
a pele, os músculos, enfim, tecido adiposo, tudo que tiver, mais sistema nervoso, mais os ossos. Então, quando queima até o osso, é uma queimadura de quarto grau. Também não dói. Na borda da queimadura de quarto grau vai ter de terceiro, vai ter de segundo e de primeiro grau. Nesses locais vai doer. Mesmo procedimento, se você achar necessário colocar embaixo da água, beleza? Mas não há necessidade, até porque se você tem uma queimadura de quarto grau ali, é uma coisa muito grave, deve sim ligar para o SAMU 192 o mais rápido possível e levar essa vítima para o hospital. Beleza, pessoal? Queimaduras, é isso então. Como elas acontecem? Panela, ferro, fogão a lenha, enfim, tudo aquilo que está relacionado ao calor pode haver uma queimadura. Havendo essa queimadura, então, as formas de tratamento são essas. Não há necessidade de ir para o hospital com queimadura de primeiro e segundo grau, desde que não seja uma grande extensão do corpo. Se for de terceiro ou quarto grau, não importa a quantia, deve sim ir no hospital. Lembrem-se que em primeiro e segundo grau a gente usa apenas água corrente para resfriar, não há necessidade de passar nada em cima. Obviamente que na queimadura do segundo grau vai ter bolhas, não estourem as bolhas e também protejam o local caso você vai sair, vai se expor ao sol no outro dia, enfim, proteja esse local, talvez com uma gaze umedecida ou algum objeto umedecido para não ressecar. O objetivo é manter mais úmido aquele local para ajudar na cura, obviamente, para sarar mais rápido e não estourando as bolhas para também ajudar a sarar mais rápido. E se caso você se preocupar aí com uma cicatriz ou alguma coisa, na parte estética vai na farmácia e compra uma pomada aí para cicatrização, ou até mesmo na farmácia você consegue alguns remedinhos aí, tem os remedinhos para queimadura, consegue, beleza, ajuda bastante, mas não há, obviamente, que a necessidade que o corpo mesmo se encarrega sozinho de resolver isso. Pois bem, para queimadura de primeiro grau você pode tratar ela então com pós-sol, tá? Você que tomou uma queimadona de sol aí, pode passar pós-sol depois. Eu já passei e ajuda, não causa mais malefícios, a loção pós-barba. Na queimadura ajuda bastante porque é um hidratante, então ajuda bastante, mas obviamente que se você não tiver, você pode usar um hidratante sim. O que você tem que fazer é hidratar e proteger aquela pele, só isso. Beleza, pessoal? Queimaduras de primeiro grau então, bem tranquilo. Segundo grau também, terceiro e quarto grau trata-se no hospital. Isso pode acontecer dentro de casa, dentro do apartamento, em qualquer lugar. Se tiver pergunta sobre queimaduras, eu já vou responder vocês. O Gustavo já me deu um positivo aqui que tem, eu já vou olhar. Vamos ver aqui. Bruno, na questão do animal peçonhento, socorrista. Bruno, na questão do animal peçonhento, o socorrista pode ter seu kit de remédio específico para usar? Exemplo, picado de cobra. Pode algum remédio como pomada, o que vai em caso de queimadura? Tá, muito bem. Na questão do animal peçonhento, a gente já vai chegar lá. Tá bom, Bruno? Na questão da queimadura, pomadas, existem várias pomadas por aí no mercado para vender. Tá? Se for uma pomada para queimadura, você pode aplicar sim. O problema, que lá no final eu vou falar sobre isso, o problema é que as pessoas têm um costume de tacar açúcar, creme dental, borra de café, não sei o que, e aí só piora a situação, tá? Então assim, se for uma pomada para queimadura, beleza. Se você tiver em casa o teu kit aí, teu kit de medicações, perfeito, sem problema nenhum. Agora, se você não tem, não passe em qualquer coisa que o fulano falou que funciona, não faça isso, tá? Pode piorar. Veja bem, se você tiver que ir para o hospital por causa de uma situação dessas, de uma queimadura, se você tiver que ir para o hospital, o médico vai ter que raspar, lavar, tudo aquilo, limpar tudo aquilo que você colocou em cima para ele ver como a queimadura está, para ele começar a tratar. E aí você vai sofrer em dobro, porque você já sofreu para passar aquilo, aí depois você vai sofrer para tirar aquilo, e aí vai passar outra de novo. Então, desnecessário estar usando coisas que não são especificamente para aquilo. Beleza?
Daniela, boa noite. É correto quando uma vítima acidentalmente se queima, por exemplo, ao braço, com queimadura de 3º grau, colocar gelo até a chegada ao pronto-socorro ou SAMU? Não, tá? Não precisa. Queimadura de 3º grau não dói. Tá? 3º grau queima o sistema nervoso e não dói. Nas bordas do 3º grau, ou em outro lugar do corpo que tenha 1º e 2º grau, ali vai doer. Ali você usa água corrente. Por que você não usa gelo? O gelo é mais frio que a temperatura ambiente, correto? Se você usar o gelo, quando você tirar, a temperatura ambiente em contato com a tua pele vai dar a impressão que está queimando novamente, porque ela é mais quente que o gelo. Então por isso que a gente usa a água corrente. A água corrente está exata ou muito proximamente da temperatura ambiente. E aí quando você parar de largar a água corrente, a temperatura ambiente não vai provocar aquela sensação de calor, aquela sensação de queimação. Beleza? Gelo não, tá? Só água corrente. E se for 3º grau, vai ter que ir para o hospital, sim, ou chamar o SAMU. Mas não precisa colocar gelo, não. Vanessa, boa noite, Jones. Certo ou errado? Quando você tem queimadura de 1º grau, passar pasta de dente. Não, Vanessa, não faz isso, tá? Completamente errado, completamente desnecessário, não faz isso. Primeiro que o creme dental, querendo ou não, ele é ácido e ele queima. No primeiro momento, quando você passa, ele dá uma sensação de gelo, é uma sensação que gela e refresca, alivia a dor. Mas depois volta a queimar e aí queima bem mais, é bem pior, tá? Sem falar que se você tiver que ir para o hospital, talvez por essa situação aí, se tiver aqui, vai ter que raspar, limpar, tirar todo aquele creme dental para iniciar um tratamento adequado. E aí você vai sofrer em dobro. Então não passa creme dental não, tá? É mito, não se usa creme dental. Água corrente e protege. Água corrente por 10 a 15 minutos vai resfriar o suficiente para parar a sensação de queimação. Beleza? Não tem mais perguntas, vamos para a próxima. Próximo conteúdo, então, que acontece muito, pessoal, sangramento nasal, ou o conhecido, então, como epistaxe, tá? Epistaxe e sangramento nasal. Pode acontecer quando? Quando a vítima manipula muito rápido o nariz, tem desvio de septo no nariz, tá? Quando a pessoa fica um tempo exposta a uma temperatura muito quente, exposta ao sol, jogando futebol talvez, ou fazendo alguma atividade física no sol, os vasos dilatam e a chance de um rompimento nos vasos do nariz, na parte interna do nariz ali, que eles são mais sensíveis por uma manipulação talvez um pouquinho mais agressiva, pode romper e começar a sangrar, tá? Também por pancada, obviamente que na pancada vai causar um sangramento, sim. Como que eu vou tratar esse sangramento nasal, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil de tratar. Você vai apertar, então, com o polegar e o indicador, a ponta do nariz, não inteiro, aqui na pontinha do nariz, tranca ele aqui, senta, fica com a cabeça voltada para frente, sempre com o corpo inclinado mais para frente. Nunca erga a cabeça. As pessoas falam que você deve olhar para cima. O que acontece quando você olha para cima? Obviamente que vai parar de sangrar o nariz, porque o sangue vai passar para sua garganta, vai cair para dentro da boca e não no nariz mais, vai descer na garganta. E aí, se você tiver nojo, pode ter náusea, pode vomitar e a situação pode piorar, tá? Ou talvez, se for um sangramento um pouco maior, um pouco mais de sangue, você pode até broncoaspirar e talvez se afogar ou ter uma situação um pouco mais complicada por causa disso. Então não erga a cabeça para cima, não olha para cima, que nem falam que tem que fazer. Colocar água na nuca não resolve, tá? Não resolve. O que vai resolver mesmo é você trancar ali o nariz, ficar com a cabeça voltada para frente, para aquele sangue que está saindo venha para frente, não vá para dentro da tua boca. Fica ali por 10 a 15 minutos nessa posição. Se não parar o sangramento em 10 a 15 minutos que você aguardou ali fazendo essa posição, fazendo esse procedimento que é o correto, sinto muito, mas aí você vai ter que chamar o SAMU ou vai ter que ir para o hospital. Pode ter lesionado talvez um vaso um pouco maior, ou ter uma lesão um pouquinho maior, e aí é interessante sim ser observado e ser olhado por um médico, analisado, examinado melhor por um profissional da área da saúde. Beleza? Fora disso, bem tranquilo, parou de sangrar,
vai limpar, de preferência você não esfrega o nariz mais, não manipula ele por um período aí de 3 ou 4 horas, porque o vaso ainda está sensível naquela parte onde teve o rompimento, teve apenas uma coagulação, ele não está cicatrizado ainda. Essa manipulação, se você fizer uma manipulação, vai tirar aquela coagulação que teve ali, e aí vai voltar a sangrar. Então tenta não manipular, limpa apenas o nariz, lava ou limpa com um paninho com água quente, uma gaze, alguma coisa, e deixa o nariz quietinho ali por mais ou menos uns 45, 50 minutos, ou melhor ainda, umas 3 ou 4 horas, para que haja a cicatrização desse vasinho rompido, para que ele não volte a sangrar por uma manipulação mais agressiva. Então, bem tranquilo, epistaxe bem tranquilo, não parou de sangrar em 10 minutos ou o sangramento foi por uma pancada. Veja bem, a vítima sofreu uma pancada, uma queda, uma bolada no nariz, alguma coisa do gênero, e aí houve esse sangramento. Mas é um sangramento abundante, que está escorrendo, e não apenas pingando aquele espingo discreto. Está escorrendo muito, aí sim deve procurar sim o pronto-socorro ou ligar para o SAMU 92, mas aí sim, é uma situação um pouco mais delicada, um sangramento ativo, está escorrendo muito sangue, sim, deve sentar na posição que eu falei para vocês, com a cabeça um pouco voltada para frente, aí você não tranca o nariz, tá? Você não tranca porque esse sangue vai encher o teu nariz, a tua via aérea e vai lá para a tua boca. E aí vai causar um problema maior. Então, senta com a cabeça voltada para frente, deixa o sangue escorrer e chama assim os primeiros o SAMU 92 ou procura os primeiros socorros, no caso o pronto-socorro mais próximo da sua casa aí, ou do seu local onde você está, beleza? Bem tranquilo, então, epistaxe, sangramento nasal, pode acontecer por uma manipulação rápida, por um jogo de futebol, talvez aqueceu demais o teu corpo, houve um rompimento de um vaso e na sequência começou a sangrar. Bem tranquilo, segura na ponta do nariz por 10 minutos até 15 minutos. Se parar de sangrar, beleza, limpa com uma gaze ou com um paninho úmido, de preferência com água quente. Cuida para não manipular ele por mais umas 3 ou 4 horas para que haja a cicatrização desse vaso rompido. Na sequência, então, também tranquilo, caso você tenha feito essa pressão, esse estancamento por 10 a 15 minutos e não resolveu, aí sim você procura o pronto-socorro. Beleza? Se tiver pergunta, então a gente já vai responder. Então vamos lá. Papel higiênico no nariz. É certo fazer isso? Não é errado. Veja bem, papel higiênico no nariz pode ser certo como pode ser errado. Se você pegar o papel higiênico, fazer uma bucha e enfiar dentro do teu nariz, pode parar o sangramento, beleza. Só que se ele estiver em contato com o vaso rompido, quando você tirar ele achando que parou de sangrar, você vai abrir o vaso novamente e ele vai voltar a sangrar. Então, como você não tem como saber aonde está sangrando, qual vaso que rompeu, se você pegar um papel, colocar na mão e trancar o nariz com esse papel aqui, beleza, show de bola. Agora você introduzir lá dentro, é a situação que eu falei. Pode ser que você encoste no vaso rompido. Você vai trancar ali, vai estancar de boa. Só que quando você tirar, vai voltar a sangrar. Então, sim, pode pegar uma bucha de papel, colocar por fora, não enfia dentro do nariz. Beleza? A Daniele perguntou: sangramento nasal em bebê, como proceder? Sangramento nasal em bebê. Você vai pegar essa criança, colocar na palma da tua mão com a cabeça dela voltada para baixo, tá? Um pouquinho voltada para baixo ou voltada para o teu lado. A cabeça, o nariz dessa criança, ou seja, a cabeça dessa criança tem que estar mais para baixo do que o corpo, mais baixa que o corpo. Então imagina que aqui é a cabeça da criança e aqui é o corpo. Ou você está com ela aqui, ou você está com ela aqui encostada de frente para você, e a via aérea também, o nariz tem que estar voltado para baixo, tá? Em criança é mais ou menos isso, e sim, eu sugiro e acredito que deve sim ser procurado um médico. Por quê? Alguma explicação deve ter para esse sangramento. Se você não viu na hora que começou a sangrar, talvez esse sangue já esteja lá na via aérea, talvez já esteja causando um mal maior para essa criança. Então, buscar o pronto-socorro ou chamar o SAMU 92 é importante sim quando o sangramento nasal for em criança. Caso você não tenha visto, enfim, procure o pronto-socorro. Na questão de manipular a criança, então, com a cabeça dela um pouquinho mais baixa que o corpo
e o nariz voltado para baixo, para que o sangue que estiver saindo, ele escorra para fora e vá pingando fora. Não é correto você tentar trancar, tentar estancar, até porque você não sabe o que aconteceu ali, deve sim procurar o pronto-socorro. Não é uma situação que você foi lá manipular, que você levou uma bolada e sabe o porquê começou a sangrar. Beleza? Vamos na sequência então, não tem mais perguntas sobre queimaduras? Fiquem até o final da live, pessoal. No final da live vai ter a senha, e a senha de hoje vai liberar o material em PDF da live de hoje. Beleza, galera? Vamos lá então. Intoxicação. Quando eu falo assim, intoxicação, vem 1 milhão de coisas na cabeça. Sim, pode ser por veneno, pode ser por remédio, pode ser por produto de limpeza. Qualquer produto que o teu corpo não aceite, que seja venoso para o teu corpo, que seja perigoso para o teu corpo, é uma intoxicação. Até uma intoxicação alimentar? Uma intoxicação alimentar é uma intoxicação. Mas aí é uma situação um pouquinho diferenciada, tá? Você não se intoxicou por um produto que vai causar malefícios ao seu corpo. Foi pela comida que não caiu bem, enfim, comeu demais e houve essa intoxicação. Agora, quando há uma intoxicação por produto de limpeza, que acontece muito, gente, preste muita atenção nisso. Produto de limpeza tem que estar fora do alcance de crianças. Remédios, qualquer tipo de remédio, mas é uma pastilhinha, não interessa, longe do alcance das crianças. As crianças não sabem o que estão fazendo, eles vão lá e vão enfiar na boca e vai dar ruim, tá? Sim, sempre que tiver intoxicação por produto de limpeza, por medicação, por remédio, até mesmo um remédio aí que é bem tranquilo de ser usado, mas foi tomado demais, talvez até uma dipirona tomada na quantia errada vai se tornar um veneno para o corpo. Então, sim, sempre que tiver uma intoxicação envolvendo medicação, álcool, enfim, qualquer tipo de droga, drogas afins que causam intoxicação, produtos de limpeza ou qualquer outro produto, gasolina, que seja, que não é um produto de limpeza, mas é um produto tóxico para ingestão ou para inalação, uma vez que tiver qualquer tipo de situação dessa, é SAMU 192 ou o mais rápido possível pronto-socorro, tá? Observa o nível de consciência dessa vítima, entre em contato. O ideal é que você ligue SAMU 192, por quê? No ato da ligação, depois que você fala com o TARM, que está pegando o endereço da ocorrência, você vai entrar em contato com o médico. E o que acontece? O médico vai te orientar ao que fazer até a chegada do SAMU. Tá? Então, assim, naquela situação específica, a orientação é específica para fazer tal coisa. Então, vai sim. O ideal é que você ligue para o SAMU, ligue o 92, você vai entrar em contato com a central, primeiro você vai falar com o TARM, que vai passar o endereço, passe esse endereço com riqueza de detalhes, na sequência vai falar com o médico. E aí você vai falar, olha, fulano aqui, meu sobrinho, cunhado, enfim, tomou 2 cartelas de tal medicação. Tá? O que acontece? O médico já sabe o que essa medicação pode fazer para essa vítima. E você passando os sintomas ou os sinais que você está vendo nessa vítima, para o médico, ele já sabe em que estágio que essa medicação está fazendo efeito no corpo dessa vítima. Então, por isso é importante você ligar para o SAMU 92 e conversar com o médico. Conversando com o médico, passando riqueza de detalhes, sabendo explicar para ele o que está acontecendo, ele vai enviar a ambulância, até a ambulância chegar, muitas das vezes o médico fica na linha conversando contigo e explicando os procedimentos que deve fazer até que ele chegue. Intoxicação sempre vai para o hospital, sempre chama o SAMU ou vai o mais rápido possível para o pronto-socorro e de preferência identifique o produto da intoxicação, seja remédio, seja produtos de limpeza ou qualquer outro produto químico ou tóxico que cause qualquer tipo de malefício, deve se identificar. Se não sabe exatamente o que é, leva junto. Olha, tinha isso aqui, isso aqui, isso aqui lá, eu não sei qual dos 3 foi. O médico do pronto-socorro vai ter uma decisão melhor, uma tomada de decisão melhor, quanto mais riqueza de detalhes você passar para ele sobre a situação. Beleza? Se tiver pergunta, a gente vai responder. Se não tiver, a gente vai para o próximo conteúdo, que é o choque elétrico. O choque elétrico é muito comum, muito frequente acontecer na casa da gente, né, pessoal?
O que fazer quando a intoxicação é com água sanitária? Pronto-socorro, tá? Sempre. SAMU 92 ou direto pronto-socorro, tá? Não adianta, já tomou, não tem o que fazer. Ah, vai ter que vai enfiar o dedo na garganta, vomitar? Vai diminuir? Vai diminuir. Mas aí vai causar mais mal. Aí você enfia o dedo lá dentro, machuca, vomita. Talvez no vomitar você tenha comido, aí sai um monte de comida. Aí você vai respirar e broncoaspira. Aí essa comida e essa água sanitária já vai para o pulmão. Aí você tinha um problema, agora você tem dois. Tá? Então, não faz nada, não faça procedimento nenhum, não tente vomitar, não adianta. Mas, até porque essa água estaria em contato com a tua pele, e com as paredes da tua via digestiva, do estômago, já está fazendo efeito, ela já está fazendo malefícios, o corpo já está absorvendo esse problema, então você já tem um problema se você querer inventar um procedimento aí para diminuir, talvez você vai ter um problema maior ou dois, tá? Então é o SAMU 92 e o mais rápido possível pronto-socorro, beleza? Mais alguma pergunta, Gustavo? É um pouco fora da intoxicação, mas eu vou fazer igual. Manda. Quando uma criança de 6 a 10 anos leva uma queda e acaba batendo a cabeça, e sangra o nariz e começa a ficar sonolento, o que fazer? Grave, SAMU 92 ou pronto-socorro. Ah, na minha cidade não tem SAMU, vai levar meia hora para chegar até vir da outra cidade e eu em 5 minutos chego no hospital, chego no pronto-socorro. Leva essa vítima para o pronto-socorro. Se você já manipulou ela, tá? O ideal é que você não toque nessa criança, que você não manipule. Então veja bem, o sangramento nasal na pancada na cabeça é sinal que alguma coisa foi rompida lá dentro. Talvez na queda rompeu só um vazio no nariz, como eu já falei no epistaxe. Talvez sim, tá? Talvez durante a pancada e bateu o nariz também, e seja só isso, beleza. Mas quando apresenta sonolência, é sinal que alguma coisa afetou o cérebro dessa criança. Pode estar tendo um inchaço com a pancada, sacudiu, começou a inchar. Pode ter rompimento de um vaso no cérebro também, que aí é um derrame cerebral ou seja, um AVC, por pancada, no caso, né, por trauma, e aí sim vai começar a sangrar, vai começar a criar um volume dentro do cérebro, dentro da cabeça, entre o crânio e o cérebro. Esse volume vai fazer pressão, vai causar dor, pode causar sonolência também. Então sempre que tiver pancada no trauma, a gente já ia falar sobre isso, mas agora já desenrolando. Sim, pronto-socorro, sonolência, então nem se fala. Sangramento nasal não necessariamente, mas obviamente que se sangrar o nariz e o ouvido, então nem se fala. Mais sonolência é pronto-socorro ou é SAMU 92. Beleza? Não tem mais pergunta? Vamos falar sobre o choque elétrico. Deixa eu tomar um gole de água. Pessoal, acidente com elétrons eletrônicos ou eletrodomésticos eletrônicos, tudo que é voltado para a eletricidade. O choque elétrico, ele é bem peculiar. Então veja bem, no primeiro momento que a vítima entrou em contato, tomou o choque, pessoal. Uma vez que a vítima tomou o choque, tá? Tudo vai depender da descarga dessa rede que ela encostou, qual que era a voltagem dessa rede e o tempo que ela ficou em contato com essa rede vai fazer diferença sim, tá? Então, primeiro momento, você viu que a pessoa tomou um choque, foi manipular um fio, tomou um choque, primeira coisa, garantam a segurança da cena. Não vão se enfiar as mãos de vocês lá querer ajudar, sem saber o que estão fazendo. Vocês vão ficar grudados nos fios também, vocês vão tomar choque também. Primeira coisa, vai lá e desliga a rede. Desliga tudo, desliga tudo. Ah, tá na ponta do fio, o fio tá ligado na tomada aqui. Tira da tomada, certifique-se que você está garantindo uma cena segura para depois tocar, porque se você ir lá e enfiar a mão, você vai tomar choque também. E aí você tinha um problema, agora você tem dois problemas. E olha a situação, vocês estão em dois. Um tomou choque, o segundo foi ajudar, tomou também. Então veja bem, quem ia ajudar tomou choque também. Agora tem dois chocados que ninguém pode ajudar ninguém. Então pense nisso, pense. Um problema que podia ser leve, talvez, só um tomou choque e o outro estava ali para ajudar, agora tem um problema bem grave porque os dois tomaram choque e não tem ninguém para ajudar. Então, analisem a situação. Sempre primeiro garantam a segurança, tirem o fio da tomada, tirem o equipamento, é o equipamento eletrônico que está mexendo, manipulando e tomou choque, tira da tomada, garanta certeza, certifique-se de que não está mais ligado à tomada, não tem mais energia naquele objeto para você
se aproximar para você poder tocar nessa vítima. Uma vez garantida a segurança, vão tocar nessa vítima e aí você vai observar, a vítima está consciente, está inconsciente, cada caso é um caso. Vítima está inconsciente, SAMU 92, não pense duas vezes. Se você conhece de primeiros socorros, você vai checar pulso, vítima inconsciente, vai checar pulso central, uma vez que tenha pulso, você vai manipular vias aéreas e garantir com que ela fique, mantenha-se viva até a chegada do socorro, a chegada do SAMU. Uma vez que a vítima esteja consciente, ou que não esteja pulso, não tem pulso, tem que iniciar a RCP rapidamente, garantindo a permeabilidade ou as vias aéreas pérvias e iniciar a RCP de imediato. Então são procedimentos que exigem um curso um pouco mais avançado, que não diz respeito à nossa live. Nossa live é identificar, tratar o possível, o restante enviar para quem trabalha nisso, que é o SAMU 92 ou procurar o pronto-socorro. Muito bem, então na sequência, falando sobre o choque elétrico. A vítima tomou o choque, apresenta queimadura na pele ou furos. Se a vítima tomou um choque muito forte no braço, tá? Procure pelo corpo. Esse choque, geralmente ele entra e sai. Se ele entrou em algum lugar, tem que ter saído em outro lugar. Geralmente ele sai na sola dos pés. Se tiver furo na sola dos pés desse choque, procure o pronto-socorro, ligue o SAMU 92, é grave. Tá? Queimadura, queimou a pele ali, encostou em alguma coisa, queimou a pele, é grave também, tá? Procura se tem saída pelo corpo. Se não tem saída, não tem nenhum orifício de saída desse choque, fica tranquilo que não é tão grave. Mas, obviamente, tem que observar se essa vítima vai começar uma agitação daqui a um pouco, talvez esse choque tenha feito algum estrago, então talvez tenha causado alguma lesão no cérebro, talvez, e aí essa vítima vai começar a se agitar, ou ter sonolência, enfim. Observa a vítima como que ela está pós-choque. Observa a rede de alta tensão, quanto tempo essa vítima ficou encostada, para tu ter uma ideia de como foi a descarga. Crianças, é frequente ir lá e enfiar o dedão na tomada. Tá? Geralmente dá um choque bem forte, né? E dá uma sapecada na ponta dos dedos. Não há necessariamente uma gravidade, mas obviamente que se essa criança está com a perna, digamos, encostada em um objeto metálico e ela coloca o dedo na tomada, então veja bem, a corrente entra na mão e sai lá no pé, ela vai sair lá no objeto metálico. E aí essa corrente passando por dentro do corpo, depende a voltagem dela, vai fazer um estrago sim no corpo. É importante sim, vai mexer com todo o sistema vascular do corpo e aí é necessário sim procurar um pronto-socorro. Então tente observar, tá? Tente observar que choque foi, qual que é a voltagem mais ou menos, mas primeiro garantam a segurança desse local. Não vão enfiar as mãos, vocês vão ficar grudados no fio também. Não façam isso. Garantam a segurança, tenho certeza que já acessou, que já não tem mais energia naquele objeto, naquela rede, enfim, para daí vocês ir ajudar, se aproximar, ajudar. Não toquem na vítima se ela estiver tomando choque. Não toquem, o choque vai passar para vocês. Vão lá e desliguem. Ah, mas vai levar 5 minutos para desligar. Beleza, vai levar 5 minutos para desligar, mas vai desligar. Se você tocar nela, você vai ficar lá também, não vai desligar. Uma vez que ninguém vai conseguir desligar, você vai morrer torrado lá e não vai resolver. Beleza? Então, garantam sempre a segurança do local para poder se aproximar e fazer o atendimento dessa vítima. Uma vez que a vítima está inconsciente, tomou um choque muito forte, ficou inconsciente, mantenham essa vítima lateralizada se vocês não conhecem procedimentos de abertura de via aérea. Tá? Não conhece procedimento de abertura de via aérea, de levantamento da base por causa do relaxamento do músculo da língua. Então, se você não sabe fazer o procedimento de manter via aérea livre, mantenha essa pessoa lateralizada, de preferência com o rosto um pouco voltado para o chão. Ela pode, talvez, vomitar e broncoaspirar, como pode ter uma inconsciência completa, rebaixamento do músculo da língua, e aí causa obstrução da via aérea, e essa vítima vai morrer por hipóxia, por causa de um choque bobo, um procedimento simples que você deveria fazer, que seria lateralizar, colocar essa vítima com o rosto um pouquinho voltado para o chão, para liberar a via aérea dela. Beleza? Se tiver pergunta, a gente vai responder. Gustavo me fez sinal aqui que não tem. Na sequência, a gente vai falar da queda. Se perguntar, você já respondeu.
que o colega falou aqui, beleza? O Gustavo me falou que as perguntas que entrou já foram respondidas aqui durante a explicação. Perfeito, né? Muito bom quando entra numa sincronia assim. Pessoal, então queda. Queda, como as quedas acontecem? N motivos, tá? A pessoa teve uma síncope, passou mal, tonteou, caiu. A pessoa estava caminhando e aí aquele costume de colocar tapete no chão, chão liso, molhado, enfim. Tem N situações que podem derrubar a vítima. Acontece muito, gente. Eu atendo muito acidente no banheiro, tá? Banheiro liso, a pessoa vai tomar banho, descuida, cai, quebra fêmur, quebra pelve, quebra braço. É ruim, é grave, tá? Uma vez que você observou na queda. Então, a vítima caiu por algum motivo, se enroscou em alguma coisa, se bateu em alguma coisa, estava trepado numa escada, numa escadinha, trepado numa árvore, podando, enfim. Houve uma queda, por algum motivo essa pessoa caiu. Assim, sempre que há uma queda, é necessário que não se mexa na vítima. Que você faça um controle cervical nela, você chegue, se aproxime, coloque as duas mãos na cabeça para manter o controle cervical nessa vítima. Se essa vítima tiver um sangramento ativo decorrente da pancada, sangramento ativo é aquele sangue vermelho em jato, de arterial, ou vermelho escuro que escorre, mas forma poça. Deve fazer um procedimento de aplicação de torniquete para parar o sangramento. Se você sabe fazer isso, você vai aplicar o torniquete para parar o sangramento. Se não tem hemorragia, então você vai lá, vai fazer o controle cervical dessa vítima, vai pedir para que ela não se mexa e vai fazer uma avaliação. Vai olhar todas as extremidades, os braços, as pernas, membros superiores e membros inferiores, buscando por desalinhamento ósseo, fratura, desalinhamento ou incontinuidade óssea. Aí você sabe que o teu cotovelo é aqui. E aí você olha o braço da vítima, ela está dobrada aqui para lá. Então há uma fratura ali. A possibilidade de ter uma fratura é muito grande. Não manipule. Se você não sabe o que fazer, não sabe fazer um alinhamento e uma estabilização de fratura, não manipule essa fratura. Deixa ela quietinha, peça para a vítima não se mexer, peça para ela respirar pelo nariz e soltar pela boca e ligue para o SAMU, ligue mais rápido possível para o SAMU, o bombeiro, aí dependendo da região que você está. Tá? Uma vez que tem fratura, a gente não mexe nessa vítima. Uma vez que há trauma, a gente não mexe nessa vítima. Todas as vezes que a pessoa cai, a gente não deve mexer. Mas o que acontece? Muitas vezes a vítima caiu, quando tu chegou para ver o que estava acontecendo, já tinha levantado. Não tem muito mais o que ser feito ali. Mas obviamente a gente tem que observar. Então tentar localizar, caiu de 3 metros de altura, 5 metros de altura. Então a importância aí de observar a altura que essa vítima caiu, o peso dela, a idade dela, a posição que ela caiu e é importante também observar o solo quando ela caiu. Caiu na grama, caiu na areia, caiu na terra, caiu no asfalto, caiu no piso, caiu em cima de uma pedra. Então tudo isso vai influenciar nas possíveis fraturas dessa vítima. A posição que ela caiu de costas, caiu de lado, caiu de cabeça, tudo isso influencia. Mas caiu de 1 metro de altura, mas caiu com a cabeça numa pedra. Deu ruim, entende? Mas caiu de 5 metros num monte de areia. Dificilmente vai dar ruim. Então, tudo influencia. O terreno, o solo dessa vítima aterrizou aí, onde ela caiu, a posição que ela caiu, tudo isso influencia. Queda é trauma. Trauma não se mexe em vítima. Trauma se aciona o SAMU 92 ou o bombeiro da tua região para fazer o atendimento dessa vítima. No banheiro, caiu lá, tenta o quê? Vai lá desligar a água. De preferência, tenta secar essa vítima se ela estava tomando banho, tenta secar ela, teve talvez uma possível fratura, está lá caindo, não consegue levantar, não consegue se mexer. Sequem essa vítima, se ela estiver molhada, sequem e coloquem uma roupa quente. Por quê? Se essa vítima teve uma fratura talvez de pelve, mais fêmur, ou só pelve ou só fêmur, é um local que sangra muito. Esse sangramento vai causar um choque hipovolêmico, talvez se demorar um pouquinho para a equipe de socorro chegar. Esse choque hipovolêmico ele é agravado pela falta de calor, ou seja, pela hipotermia. Então, assim, uma vítima molhada, né, fica lá 20, 30 minutos no chão, com uma fratura, perdendo volume, ou seja, perdendo sangue, embora essa perca de volume seja interna, está perdendo. Então, o que acontece?
ela vai daqui a um pouco entrar num choque descompensado. Esse choque descompensado vai causar uma perca de calor, tá? E aí a vítima molhada, lá no piso molhado, vai perder calor muito mais rápido quando a equipe chegar. Talvez essa vítima já esteja com uma hipotermia avançada e aí complica todo o atendimento. Então, caiu lá no chão do banheiro, estava tomando banho, se machucou, não precisa tirar de lá. Desliga o chuveiro, seca essa pessoa, seca o chão ao redor dela ali, para que ela não fique em contato com o líquido, em contato com a água. Coloque, talvez, não precisa, se eu for vestir ela, vou mexer, talvez largue um cobertorzinho em cima, então mantenha a temperatura corporal dessa vítima, mantenha ela quietinha, não mexe e liga para o SAMU. Se você sabe fazer um controle cervical, vai lá, faz o controle cervical, abertura de via aérea e talvez você saiba também fazer uma avaliação, buscar por fraturas, buscar por hemorragias não exsanguinantes, enfim, fazer uma busca aí para localizar uma possível fratura ou uma possível lesão e aí poder passar para o médico regulador do SAMU qual que é a situação para que o médico passe para a nossa equipe, para que a nossa equipe já chegue com maior riqueza de detalhes, sabendo o que fazer com maior agilidade. Beleza? Se tiver pergunta, a gente vai responder. Se não tiver pergunta, a gente vai para a próxima. Quando a criança cai e bate a cabeça, é verdade que não pode deixar ela dormir? Ou nada? Então, na verdade, assim, é importante que você leve essa criança para o hospital. Então, veja bem, a criança cai e bate a cabeça, obviamente ela vai chorar. Doeu, é uma lesão, machucou. Se ela sentir sono, é grave, tá? Se ela chorou por 3 minutos e quis ir dormir, peraí, alguma coisa grave está acontecendo, sim, vai levar. Outra coisa, caiu, bateu a cabeça, levantou, continuou brincando, dali meia hora veio e deitou e dormiu. Então, peraí, opa, vai lá, dá uma avaliada, vai buscar por um hematoma. Se essa criança não tem esse costume, então você conhece teu filho, você conhece, enfim, você sabe, não, peraí, ele não costuma dormir 3 horas da tarde, o que está acontecendo? Caiu lá e bateu a cabeça e já daqui a um pouco veio dormir, peraí, leva para o pronto-socorro essa criança, alguma coisa está errada, tá? Não é normal isso acontecer, tá bom? Não é normal. Não é normal isso acontecer. É normal, obviamente, bateu a cabeça, continuou brincando, daí chegou na hora de ir lá fazer um lanche, fez o lanche e foi dormir. É outra história. Agora, se ela sentir sono decorrendo da pancada, 5 minutos depois da pancada, nem parou de doer ainda, já querer dormir, é grave, tá, pessoal? Leva ou, obviamente, aciona o SAMU. O ideal é que você acione o SAMU 92 na hora da pancada, né? Mantenha essa criança no solo, tenta acalmar ela, chama o pai ou a mãe, tenta acalmar essa criança para fazer um atendimento a essa criança. Talvez tenha ocorrido aí uma lesão na cervical, aí ela levanta, vai, mexe daqui, mexe dali, essa lesão se agrava muito mais por causa dessa manipulação errada. Beleza? Tem mais pergunta? Não? Não tem mais pergunta? Vamos para a próxima então? Asfixia, ou seja, engasgo. Pessoal, o engasgo, ou seja, OVAC, obstrução de vias aéreas, é uma situação muito peculiar, muito delicada, tá? A gente vai fazer uma live, talvez, mais para frente, que a gente vai explicar exatamente a desobstrução de vias aéreas em criança e a desobstrução de vias aéreas no adulto, a manipulação de vias aéreas, enfim, uma live, talvez aí seja a próxima, hein? Fiquem ligados nas lives aí, que talvez seja a próxima live que vai ser baseada nisso. Então, se você tem interesse, que é importante, qualquer um que tenha um cuidado com seus familiares deveria saber uma desobstrução de via aérea da ponta da língua, para que um dia precise, saiba o que fazer, tá? As manobras funcionam, são manobras que nós aplicamos em atendimento pré-hospitalar, no SAMU eu já apliquei em bebê e funciona muito bem, já apliquei em adulto e funciona muito bem. Então, como que a gente vai identificar que a vítima ali teve uma obstrução de via aérea? Ela está mastigando alguma coisa ou brincando com alguma coisa na boca e daqui um pouco olha para você todo roxo. Símbolo universal da obstrução de via aérea, do engasgo. A vítima coloca as 2 mãos no pescoço, ela quer arrancar aquele objeto pelo pescoço, ela quer tirar. Ela regala os olhos para você e agarra no pescoço, ela quer tirar. É bem grave, tá? Nessa situação,
A manobra é indicada para fazer a desobstrução se for completa, tá? Obstrução de via aérea completa é quando a vítima vem para você com o olho arregalado, não consegue falar, não consegue tossir, não passa nada na garganta, é uma obstrução completa. A manobra indicada é a manobra de Heimlich, tá? A manobra de Heimlich a gente vai mostrar na próxima live, talvez para vocês, ou nas seguintes aí, como que faz a manobra de Heimlich. Para quem sabe, fazer essa desobstrução é importantíssimo. Se a vítima está engasgada, mas ela consegue tossir, falar alguma coisa, consegue respirar, a gente pega essa vítima e leva para o hospital o mais rápido possível. Ou chama o SAMU e deixa ela quietinha. Não manipulem essa vítima, não batam nas costas, não chacoalhem. Se o objeto parou numa posição, lá na garganta, lá na via aérea, para uma posição, e essa posição que ele está parado está deixando o ar passar, pronto, ela está viva. Se você manipular essa pessoa, querer tirar, querer dar tapa nas costas, querer dar alguma coisa para ela tomar água, enfim, esse objeto ele pode mudar de posição e daqui a pouco ter uma obstrução completa. Uma obstrução completa, uma vítima com obstrução completa de via aérea, em poucos minutos ela vai a óbito, tá? Então, assim, não mexam. Se é parcial, uma obstrução parcial, embora esteja obstruído, mas ela consegue respirar, estimulem que ela tussa, peçam para que ela fique calma e respire pelo nariz e solte pela boca, com calma, e levem ou chamem o SAMU o mais rápido possível. Ponto. Tá? Não façam nada além disso. Tá? Se for uma obstrução completa, é só na manobra de Heimlich que a gente vai fazer daí, até que essa vítima tenha, então, tônus musculares. Na sequência, se perder os tônus musculares, a gente vai entrar, essa vítima possivelmente vai entrar numa parada cardiorrespiratória e aí a gente vai ter um problema bem maior. Então, a importância de identificar e chamar, acionar o socorro adequado o mais rápido possível é muito importante. Em criança, na criança se apresenta com a boca começa a ficar roxa, a criança começa a ficar cianótica, a ponta dos dedos começa a ficar roxa também, talvez ela tenta chorar e não consegue. Também existe uma manobra para desobstrução de vias aéreas em RN, neonatal, em criança. Para todos eles existe a manobra. Na próxima live, ou talvez na outra aí, vai ter sim, a live vai ser de desobstrução de vias aéreas e a gente vai mostrar na prática durante a live como que faz a desobstrução dessa via aérea, tá? Então não percam, fiquem até o final dessa para pegar o PDF do material e para a próxima, tá? Para a próxima ou talvez na outra, vocês vão ter a aula de desobstrução de via aérea. Isso aqui não é só uma live, tá pessoal? Isso aqui é uma aula que vocês estão recebendo. Tá? E aí vocês vão ter a aula de desobstrução de vias aéreas, tá? Em criança, em adulto, em RN, enfim, em todo o tamanho de criança, a gente vai estar explicando aqui como que desobstrui a via aérea, ela total, obstrução total. Na desobstrução parcial, ou seja, obstrução parcial de via aérea, é só no hospital que a gente vai mexer. A gente não mexe na cena, nós como socorristas também não mexemos em vítima que está com obstrução parcial na via aérea, tá? A gente não mexe, mesmo na cena, mesmo nós socorristas, a gente não mexe, tá? A gente faz o mesmo procedimento que eu falei para vocês. Pega essa vítima, estimula, peça para que ela continue respirando do jeito que ela está, coloca numa posição confortável e transporta o mais rápido possível para o hospital. Nós temos um probleminha que é uma obstrução parcial. Se eu mexer, manipular de forma errada e esse objeto que está na via aérea mudar de posição e causar uma obstrução total, aí eu vou ter um baita um problemão. Então eu não manipulo, deixo chegar no hospital, lá no hospital o médico vai fazer procedimento para fazer a retirada do objeto para terminar com esse sofrimento dessa vítima. Beleza? Tem alguma pergunta ou não tem ainda, Gustavo? Tem uma aqui que é puxadinha. E no caso de engasgamento com espinho de peixe, qual a melhor coisa a se fazer? Hospital, tá? Hospital, sim, SAMU, não importa. Ah, mas o fulano falou que se enfiasse um pedaço de pão com banha na goela, tirava. Gente, pode até o pão passar por ali, tirar aquele espinho de peixe da posição em que ele está e levar para o estômago. Pode. Mas o que pode acontecer também? Esse pão pode parar nesse espinho de peixe e aí agora você tem uma obstrução total. O espinho de peixe não causa obstrução total. O problema dele é que ele machuca, tá? Ele fica cravando na via aérea. Quando essa vítima tenta respirar, tenta falar, tenta fazer qualquer gesto que movimente a via aérea dela, esse espinho está lá machucando, tá?
essa dor é momentânea, é só até chegar no hospital e o médico tirar. Então, assim, pense no seguinte, é uma dor, obviamente que deve ser terrível, eu não sei o que é, mas deve ser horrível um negócio dentro da garganta furando, machucando. Mas o seguinte, é uma dor que não mata, incomoda, mas não vai matar a tua vítima, tá? Não vai matar teu familiar. É uma dor que incomoda e você tem que sim levar para o hospital. Claro que por causa da dor ela vai ter secreção, talvez um pouquinho de sangue, alguma coisa. É só engolir com calma, respirar pelo nariz, soltar pela boca, tentar ficar calmo, tentar não falar, tentar não se mexer e ir para o hospital ou chamar o SAMU, tá? Se eu enfiar algum objeto ali, quem eu já ouvi falar que mete um pedaço de pão com banha na garganta e vai tirar, vai resolver, esse procedimento pode fazer com que machuque mais ainda, cause mais dor ainda, sem falar que esse procedimento pode trancar de vez a via aérea. E agora nós tínhamos um probleminha, era um problema, essa obstrução pelo espinho de peixe não é uma obstrução total, é uma obstrução parcial, mas está machucando, e aí a gente enfia alguma coisa e causa uma obstrução total. Agora eu vou ter que fazer uma manobra de Heimlich para desobstruir, para tirar aquele objeto que foi colocado, e ainda assim o espinho de peixe vai estar lá, que eu vou ter que ir para o hospital para tirar aquele espinho de peixe, tá? Então, não faço nada. É o mesmo procedimento da obstrução parcial. Acalma a vítima, peça para que ela respire pelo nariz, solte pela boca e leva para o hospital. Beleza? Ou chama o SAMU. Não tem mais perguntas. Na sequência, então, a gente vai falar... A gente vai falar aqui sobre picadas. Picadas, e quando eu falo de picadas, pessoal, é picadas por insetos, ou seja, peçonhento, cobra, escorpião, enfim. Não há muito o que se fazer na picada por animal peçonhento, tá? Não há muito o que se fazer. O que se deve fazer então, pessoal? Obviamente que não tem como prevenir isso aí. Obviamente que, lógico, você não ir mexer em nada é mais difícil. Mas se você vai fazer trilha, você vai para o mato, você vai carpir, vai roçar, vai mexer nas suas coisas da tua casa, a chance de você sofrer uma picada de uma aranha, de um escorpião, de uma cobra, é grande. Primeiro procedimento, tentar identificar qual animal foi. Tá? Uma vez que você sabe o que foi, quando você chegar no hospital, quando você for conduzido pelo SAMU, e você falar, foi tal inseto, foi uma aranha, tal aranha, foi a aranha tal. Beleza, o médico vai entrar com soro antiofídico para o veneno daquele inseto. Ah, foi a cobra tal. O soro antiofídico, para aquela picada, vai fazer um efeito mais rápido, um efeito melhor. Você me entende? O porquê que a importância de você conseguir identificar o animal que te picou? Obviamente que você não vai tentar sair correndo atrás da cobra. Depois de uma picada, sair correndo atrás da cobra para tentar pegar a cobra. Aí você vai dar ruim, tá? Então, levou uma picada de cobra. Procedimento ideal. Obviamente, se afaste da cobra se ela estiver por ali ainda. Se ela picou e saiu, senta no chão e peça ajuda. Tá? Não faça movimentos bruscos, não tenta caminhar, a não ser que você não tenha o que fazer, você tenha que caminhar para pedir ajuda. Mas se você tiver um celular, liga para alguém, fica deitadinho, quietinho, de preferência erga o membro, se for uma picada em membro, erga a picada, ou o membro que foi picado pela cobra, erga e deixe quietinho, deixe mais alto que o corpo, tá? Uma vez que você deixa mais alto que o corpo, a circulação é menor. Uma vez que circula menos, o sangue, o veneno vai se espalhar menos no corpo dessa vítima. Tá? Então, a picada por escorpião dói muito, mas geralmente não causa maiores lesões no corpo, mas é só dor. Tá? Então, peça ajuda e erga a perna lá, foi no pé, erga o pé e fica quietinho. Quanto menos movimentos você fizer, menos teu coração vai acelerar, menos circulação no teu corpo, menos o veneno vai se espalhar. Isso serve para qualquer situação. Obviamente que aranha e escorpião dói muito, tá? A picada dói muito. E sim, deve procurar o pronto-socorro sim, porque em algumas picadas, alguns venenos de alguns insetos, como escorpião e barata, algumas espécies,
O veneno causa uma necrose muito feia, tá? Ele pode não causar um mal lá pro teu coração, pro teu cérebro, enfim, mas ele causa uma necrose muito feia no local da picada. Então, tentar combater esse veneno, tentar fazer uma extração dele é muito importante, sim, tá? Então, deve procurar pronto-socorro, sim. Picada de cobra também, picada de cobra de preferência, erga o membro que foi lesionado pela picada, deixa mais alto que o corpo, até a chegada do pronto-socorro ou até chegar no pronto-socorro. Ah, mas a gente pega essa vítima e leva para o hospital em 10 minutos. Beleza, coloca essa vítima no banco de trás do carro, deitada, e coloca o pé dela erguido lá na janela. Foi lá no pé direito, coloca o pé erguido lá na janela. O sangue naquele membro vai circular mais devagar. Uma vez que aquele sangue circula mais devagar e espalha menos o veneno pelo corpo. Está aí mais uma vez a importância de saber qual animal foi. Ah, foi uma cobra da espécie tal. Beleza, você vai chegar no médico e falar, doutor, foi a cobra tal que me picou. O médico vai entrar com a medicação adequada para a picada daquele inseto, tá? Daquela cobra. E aí o efeito é bem mais rápido. Beleza? Observar a importância da reação severa alérgica. A vítima tomou 4 picadas de abelha. Estava lá fazendo alguma graciosidade e levou 4 picadas de abelha. E essa vítima era alérgica à picada de abelha. E às vezes uma só já era o suficiente para despertar uma alergia severa. A alergia severa pode causar edema de glote, ou seja, a glote do pescoço vai ter um edema, ou seja, inchar. Se acontecer isso com a vítima, essa vítima tem muito pouco tempo de vida, tá? Muito pouco tempo de vida. Por isso a importância de você saber se você tem alergia a algum tipo de inseto ou não. Então, vítima tomou uma picada de uma abelha. Peraí, você tem alergia? Já levou picada antes? Ah, já levei 4, 5 vezes. Beleza, tranquilo. Não aconteceu nada. Não, tá, beleza, menos mal. Ah, nunca levei. Putz, se a gente agilizar o atendimento dessa vítima, se ela é alérgica e não sabe, daqui um pouco ela vai começar a ter uma reação severa alérgica. Essa reação severa pode causar sim o edema de glote. A glote vai inchar e vai obstruir a via aérea. Uma vez que obstrui a via aérea, a vítima não respira. Vocês já viram alguém respirando vivo? Não, ninguém respira no vivo, tá? Vai ficar vivo por alguns instantes, na sequência vai evoluir da parada respiratória para a cardiorrespiratória e aí vai complicar tudo e conseguir um tubo, ou seja, o médico conseguir entubar essa vítima com edema de glote é praticamente impossível, já vai ter que entrar no procedimento cirúrgico, ou seja, uma traqueostomia, enfim, e aí vai ficar bem mais complicada a situação dessa vítima. Então, observar, peraí, você já levou picada de abelha antes, tem alergia, não sabe e tal, então agiliza. Observa essa vítima, se ela começa dificuldade de respirar, começa a querer tossir, começa a sentir inchar, o corpo começa a formigar, começa a sentir coceira. Então, é importante observar essas situações nas picadas de inseto. Não existe, peraí, vamos colocar a vítima sentadinha. Não vai mudar nada. Se ela é alérgica, a gente tem que fazer agilizar e não necessariamente deixar ela quietinha, como na situação da picada pela cobra, que deixa ela quietinha, deixa o veneno lá quietinho, circula menos, espalha menos pelo corpo. Beleza, pessoal? Bem tranquilo. Eu queria voltar um pouquinho. Se tiver pergunta, eu vou responder. Depois eu vou dar uma palhinha sobre queimaduras que eu esqueci de falar para vocês. Bora lá, Gustavo. Tá. Várias pessoas perguntaram isso, então eu vou te fazer essa pergunta. Uma picada de cobra, por exemplo, pode ser no pé. É correto utilizar, às vezes, um torniquete? Então, veja bem. Analisa o seguinte. Estamos a 3 ou 4 horas do pronto-socorro. Tá? É um problema grave? É um problema grave, sim. Não é ideal aplicar o torniquete. Até porque, veja bem, se eu aplicar um torniquete nesse membro, eu vou concentrar o sangue e o veneno naquele membro. A chance dessa vítima perder esse membro é muito grande. Tá? Então, assim, se eu conseguir fazer com que essa vítima vá para o hospital sem se mexer, 1 hora ou 2 horas paradinho com a perna, nessa situação que eu falei para vocês, mais elevada, né, o pé mais elevado que o corpo,
vai causar, vai diminuir a circulação, esse veneno vai espalhar mais devagar. Não é ideal aplicar o torniquete. Obviamente que se você não tem alternativa, eu vou aplicar o torniquete porque eu acho seguro. Você está assumindo um risco desnecessário. Não é ideal. Tá? Não é ideal, não é aconselhável que se aplique o torniquete. Já vi em algumas situações que alguém fez e deu certo. Até onde deu certo, não sei. Se é a picada da cobra que realmente não era venenosa, ou porque realmente o veneno não espalhou por algum outro motivo. O torniquete impede desse sangue espalhar? Impede sim, mas a chance de perca desse membro é muito grande. Então a chance dele perder o membro por causa do torniquete, mantendo aquele veneno concentrado naquela parte do membro, é muito grande. Então assim, levou uma picada de uma cobra que você sabe, você conhece e sabe que dentro de 20 minutos a vítima está morta. Tá? Existe sim cobras que tem esse poder de matar essa vítima em 15, 20 minutos. A aplicação do torniquete o mais rápido possível, óbvio, 100% top, porque assim, se ela perder o membro, é só o membro, você manteve ela viva. Se você não fizesse torniquete, ela ia morrer. Então assim, se é um caso de vida ou morte, beleza. Se não, não. Não tem mais perguntas. Agora a gente vai para os mitos e verdades. Só que antes eu quero dar uma palhinha sobre a queimadura, tá, pessoal? A queimadura é o seguinte, então, pessoal. A queimadura, eu esqueci de falar antes, existe a possibilidade da vítima vai lá acender a churrasqueira ou o fogo veio no rosto por algum motivo. Se esse fogo veio no rosto por algum motivo, o que pode acontecer? Essa vítima vai fazer assim, aqui, ó. Com o susto, ela aspirar esse sangue, esse fogo, esse calor para dentro. Uma vez que essa vítima aspira esse calor, queima a via aérea. Uma vez queimada a via aérea, ela vai inchar. E se ela inchar, ela vai causar uma obstrução e a vítima vai morrer. Então você tem que identificar como. A vítima foi lá, acendeu a churrasqueira, e aí o fogo saltou na cara dela, saiu com voz de foca, tá? Voz de foca, ficou fanha, nada assim, ficou aquela voz estranha, ruidosa ou fanha, ou aquela voz de foca. Então, se tiver isso, pega essa vítima, liga para o SAMU, coloca num carro e ou liga para o SAMU e vai encontrar o SAMU, ou espera o SAMU chegar, se chega rápido, ou leva correndo para o pronto-socorro. Essa vítima vai ter um inchaço de via aérea, vai ter um edema na via aérea, vai inchar e vai causar obstrução e ela morre muito rápido sim. Então, outra situação que a gente consegue identificar se houve a queimadura na via aérea, então, é você chega perto dela para conversar e ela está falando e está saindo um bafo quente. Bafo quente também é um sinal de queimadura na via aérea, vai dar edema, vai dar ruim, pega essa vítima, corre para o hospital. Mais alguma pergunta, Gustavo? Tem uma muito boa, não sei se vai falar depois, mas a pessoa viu que a vítima está começando a sofrer um infarto. Sim. O que fazer? Então, qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é afrouxar as roupas dessa vítima, acomode ela num lugar limpo que possa pegar ar, não deixe que ela dê um passo. Tá? Não deixem que ela faça nenhum tipo de esforço. Afrouxem as roupas, mas liguem para o SAMU no mesmo tempo. Vai tirando a roupa dele e vai afrouxando as roupas e liga para o SAMU. Tá? Esse é o procedimento até o SAMU chegar. Tá? Afrouxar as roupas, fazer vento, tentar acalmar essa vítima. Se você fazer com que ela faça qualquer tipo de esforço, esse IAM, ou seja, esse infarto, o IAM que a gente chama, é um termo para infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo é um problema grave no coração, que é o miocárdio. Então, esse AM vai se agravar se essa vítima fazer qualquer tipo de esforço. Então, o ideal é que você afrouxe as roupas dela, mande ela deitar de preferência, ou sentar e ficar bem quietinha e deixe ela mais livre possível para respirar e chame o SAMU o mais rápido possível. Beleza? Mais perguntas? Não. Mitos e verdades. Sobre queimadura, eu já falei sobre isso, mas eu vou lá tirar dúvida, vou falar de novo. Pessoal, creme dental, borra de café, essas porcariadas que a gente tem em casa aí, não passem queimadura, tá? Não passem.
Dizem que faz bem, não faz. Faz mal. Se você tiver que ir para o hospital por causa dessa queimadura, vai ter que raspar, limpar tudo lá, e aí vai causar muito mais dor e sofrimento. Beleza, pessoal? Para quem ficou até o final, então, a gente já está encerrando essa live. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por estar aqui acompanhando, muito obrigado por você que se dedicou, ficou aqui acompanhando essa live para aprender um pouco mais, para daqui a pouco, amanhã depois, que você conseguir salvar uma vítima aí dentro da sua casa, um familiar seu, com um pequeno procedimento que você aprendeu numa horinha que você ficou acompanhando nós aqui. Parabéns para você. Para você que aguentou até agora, então, a senha para o PDF. A senha para o PDF, então, é SAMU192. Tudo junto e tudo minúsculo. SAMU192. SAMU192. Tá? Acessa lá. Baixa todo o PDF, vai estar todo detalhado aqui, tudo que a gente falou aqui vai estar detalhado no PDF e vocês vão ter acesso ao material exclusivo. Não deixa de acessar o site, não deixa de ir lá e anotar e pedir as notificações, assinar as notificações para você. Toda quinta-feira a gente está aqui fazendo live, toda quinta-feira tem um material exclusivo para vocês. Tem live que vem pela frente com aula prática, galera. Aula de extração veicular, vocês vão adorar. É aula prática, mostrada, tudo gravado, tudo bonitinho. Então, não percam. Acessa lá, entra no Instagram da escola, Grupo Estuda Mais Brasil. Olha nossas lives, lá tem um monte de live. Essa aqui vai ficar disponível por 7 dias, até na próxima vai estar disponível. Depois ela vai para a plataforma dos alunos. E aí, se você quer assistir de novo, vai lá e vira nosso aluno. Tem 1 milhão de pacotes, tem 1 milhão de promoção, tem 1 milhão de curso socorrista, muito acessível, tem polo no Brasil inteiro para você faz a tua aula na teoria, depois você vai para o polo fazer aula prática, tá show de bola, a gente está formando alunos no Brasil inteiro, galera, não percam as promoções, todo dia tem promoção nova, tem promoção que essa pesada fica um doido, tem dias aí que eles ficam bem louco, fazem promoção, pacote de pré-venda, com 30% do preço do curso, cara. Os cursos já custam 30% dos outros. E aí eles fazem promoção de pré-venda com 30% do valor. Então não tem explicação. Vai lá, corre lá, acessa lá. Conto com vocês na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela paciência, pela presença. Na próxima quinta-feira a gente está aqui com mais uma super live. Muito boa noite, galera. Um abraço no coração de todos vocês.